Boa tarde, Caí. Estamos gravando. E agora, vamos ver se minha tela está sendo compartilhada. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Aula 30, integrais trigonométricas. É isso? Vou editar ela mais ainda. Ok. A aula de hoje, na verdade, é mais um pouco do mesmo, né? Que a gente está falando sobre técnicas de integração. E, na verdade, a aula de hoje, ela já foi falado sobre ela, porque a técnica de integração que a gente vai utilizar é de substituição, certo? Se não me engano, foi a aula que eu dei na segunda-feira da semana passada, que eu falei bastante sobre substituição. Então, é de novo substituição. Só que essa é uma aula particularmente diferente, porque ela envolve integrais que envolvem, os integrandos são funções trigonométricas. E aí, tem umas dicas, né? É mais uma aula de macetes, assim, para que tipo de substituição você faz, dependendo do tipo de integrando que aparece, certo? Tem até alguns livros, textos, que aparecem umas regrinhas, cheio de regrinha. Ah, se aparece cosseno elevado ao número par, vezes seno elevado ao número ímpar, você faz essa e essa substituição. Então, tem alguns livros que tentam sistematizar isso de uma forma fica meio enfadonho, fica meio sem graça. Não é o que a gente pretende fazer aqui. Mas, de qualquer jeito, é interessante, eu vou tentar salientar a ideia por trás das substituições, né? Que, na verdade, se eu apresentar direto as substituições, a gente vê que elas funcionam, não tem muita graça se você não souber pensar, poxa vida, como é que a pessoa pensou essa substituição e como eu faço no dia a dia, certo? De qualquer jeito, a melhor dica é fazer bastante exercícios parecidos com os que a gente vai exemplificar hoje aqui, e assim você vai ganhar uma maturidade boa para lidar com diversas opções que aparecerem por aí, tá bom? Então, vamos lá, certo? O primeiro exemplo é esse aqui, cosseno a um número ímpar, né? Cosseno ao cubo de x, certo? Então, qual é a dica? A gente precisa lembrar que uma coisa importante, né, que tem aqui, é que é o seguinte, tudo que está por trás tem a ver com o fato de que, quando a gente deriva funções trigonométricas, a gente obtém como resposta novamente funções trigonométricas, certo? E que, além disso, tem algumas relações importantes que amarram funções trigonométricas. Por exemplo, cosseno ao quadrado de qualquer ângulo, cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x é sempre 1. Então, essas relações têm que ser sabidas. Se eu divido cosseno ao quadrado, se eu divido essa relação toda por cosseno ao quadrado, né? Então, cosseno ao quadrado dividido por cosseno ao quadrado fica 1. Seno dividido por cosseno dá tangente. E 1 sobre cosseno dá secante. Então, 1 mais tangente ao quadrado igual a secante ao quadrado. É uma outra relação importante. E também a gente obtém uma outra relação se a gente dividir todo mundo dessa cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado igual a 1 por seno ao quadrado. Tá bom? E outras relações também, que advém, por exemplo, da relação daquela regrinha que diz que o cosseno da soma, né? Cosseno de A mais B é igual a cosseno de A, cosseno de B menos seno de A, seno de B, certo? Em particular, se A é igual a B, então cosseno de 2A, né? Cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado. Então, todas essas relações, essas identidades trigonométricas que a gente aprendeu lá no ensino médio, elas vão ser úteis aqui. E mais, agora, essa relação aqui, que leva, por exemplo, a derivada do cosseno, a gente sabe que é menos seno, tá? Então, qual é uma sugestão interessante para a gente fazer aqui de substituição? Vocês podiam tentar pensar numa substituição aqui, antes de olhar o exemplo feito, né?
provavelmente uma ideia que viria à cabeça, sem raciocinar mais aprofundado, era chamar o cosseno de U, cosseno de x de U, certo? Mas a gente vai ver que essa não é uma boa ideia, porque se o cosseno de x é U, então du dx vai ser menos seno de x, e menos ou mais seno de x não aparece nesse integrando, pelo menos não no formato que ele está. Então, essa ideia de substituição não é muito boa. Vamos ver qual seria uma ideia mais interessante. Olha só, a primeira ideia interessante é fazer aparecer seno na expressão, né? Então, a gente escreve o cosseno ao cubo como cosseno ao quadrado vezes o cosseno, e o cosseno ao quadrado, por meio daquela relação que eu falei há pouco, é 1 menos seno ao quadrado, certo? Então, meu integrando, que só envolvia cosseno ao cubo, mas só cosseno, agora passou a envolver cosseno e seno também, certo? E, por essa relação da derivada do seno ser o cosseno e a derivada do cosseno ser menos o seno, esse formato em que aparece o produto de seno por cosseno vai ser muito útil. Então, o que a gente faz agora? A gente faz o seguinte. Opa! A gente faz o seguinte. Nessa relação aqui, agora faz sentido eu fazer uma substituição do tipo seno de x igual a u. Certo? Porque se o seno for u, du dx vai ser cosseno. Ou seja, du vai ser cosseno de x. Desculpa, cosseno de x dx. Que é exatamente o que aparece aqui, né? Que é interessante a gente ter isso. Então, essa substituição nos leva a... Isso aqui fica 1 menos u ao quadrado, como está aqui, 1 menos u ao quadrado. E cosseno de x dx fica du. Pronto. Veio assim como uma luva, esse fato de que a derivada do seno é o cosseno, veio como uma luva. Porque agora eu enxerguei um produto que envolve... eu enxerguei o integrando que envolve produtos de seno por cosseno. Então, isso foi bom. E esse é o truque sempre. Esse é o truque sempre. Tá? Só que esse truque precisa de um primeiro passo, né? Que é esse aqui. Você enxergar que o cosseno ao cubo pode ser transformado numa coisa que envolve o cosseno ao quadrado. E com o cosseno ao quadrado, você pode obter uma coisa que envolve seno. Mas o caminho é esse. Em todos vai ser praticamente a mesma coisa. Tá bom? Então, uma vez que eu cheguei no integral de 1 menos 2u, du, certo? Aqui eu vou deixar para vocês terminarem o exercício, porque a integral na variável u, né, integral de um polinômio de grau 2, a gente conhece, sabe fazer essa conta. Chegou na final, certo? Como é uma integral indefinida, chegou no resultado final na variável u, não podemos esquecer de voltar para a variável original, que a gente quer uma resposta da função. A gente quer uma resposta, que a nossa resposta seja uma função na variável original, e não na variável auxiliar, que foi o u que foi introduzido ali. Então, é só voltar lá onde tem u e substituir por seno de x. E é aqui que a gente chega. A resposta é essa. Queria saber se ficou alguma dúvida nesse exemplo, porque ele é emblemático. Se a gente entendeu bem esse, a gente vai entender bem todos os outros. Ficou alguma dúvida nesse, gente? Gente? Não, tudo certo, professor. Certo? Beleza. Por favor, falem agora, porque do sucesso desse depende dos outros. Se a gente não entender alguma coisa aqui, os outros vão ficar só piores, porque os outros são mais do mesmo, só que vai complicando um pouquinho, né? Porque aqui é uma coisa bem fácil, né? Cosseno ao cubo, né? Então tá. Todo mundo entendeu bonitinho, beleza? Então vamos para outro exemplo. Aqui é um exemplo que já aparece senos e cossenos multiplicados. Só que um está a potência quinta, né? Seno a quinta potência, multiplicado por cosseno ao quadrado. E aí, o que a gente faz? Um bom exercício também seria vocês tentarem, né? Uma sugestão do que fazer antes de olhar a resolução. Certo? Por exemplo, se eu chamo seno de x de u, então fica u à quinta, né? Mas daí a derivada fica 5 vezes u à quarta.
Desculpa. Se eu chamar seno de u, certo? Então fica u à quinta. E a derivada du dx fica cosseno, mas não fica cosseno ao quadrado, né? Mas cosseno ao quadrado posso transformar em coisas envolvendo seno também. Então, se eu me livrar desse cosseno ao quadrado e transformar ele em 1 menos seno ao quadrado, pode ser que as coisas fiquem mais simples. Vamos ver qual que é a dica. Ok, olha só. A dica foi, ao contrário do que eu tinha aventado, né? Eu não vou trocar o cosseno ao quadrado por 1 menos seno, mas o que eu fiz foi o contrário. Olha só. Eu chamei esse seno de x à quinta, certo? Eu escrevi ele assim, como seno de x ao quadrado, vezes seno. Por quê? Ao fazer aparecer seno de x ao quadrado... Isso. Ao fazer aparecer seno de x à quarta, ou seja, seno de x ao quadrado, o seno de x ao quadrado eu posso trocar por 1 menos cosseno ao quadrado de x, tudo isso ao quadrado, esse pedaço aqui, certo? E o x que sobra, e o seno de x com potencial 1 que sobra, vai ser muito interessante e importante, porque a gente sabe que quando a gente deriva o cosseno, aparece um menos seno, certo? Então, esse formato que está aqui, ó, o professor Rogério, que escreveu essas fórmulas, já colocou até o seno de x lá na ponta, certo? Porque ao substituir esse integrando todo lá na nossa equação original, que é esse pedaço aqui, a gente vai chegar nessa equação aqui, pro integrando, né, essa função pro integrando, e ele já trocou o seno de x, colocou lá na ponta da expressão, por quê? Justamente para deixar o seno de x junto com o dx. Por que isso? Não precisava, né? O produto comuta os fatores, podia deixar ele lá. Mas é que vai ficar mais fácil da gente enxergar, porque agora a substituição que eu vou fazer, bom, uma substituição possível, né? Não quer dizer que essa é a única e nem a melhor, ou talvez seja, mas como é que a gente sabe se é melhor ou não, se não testou outras? Mas, de qualquer jeito, uma substituição possível que deva envolver cosseno, inevitavelmente vai levar a, se eu chamar u alguma coisa que envolva o cosseno, o du vai envolver seno de x dx, que já está aqui separado. Então, esse pedaço aqui certamente vai virar alguma coisa relacionada ao du. Vamos ver qual a substituição feita. Substituição feita é u igual a cosseno, certo? O que nos leva imediatamente a du igual a menos seno. Beleza, então esse pedaço que está aqui, certo? Vai virar o menos du. E o resto, que só envolvia cossenos e cossenos ao quadrado, vira um polinômio. 1 menos cosseno ao quadrado, tudo ao quadrado, vira 1 menos u ao quadrado, tudo ao quadrado. E o cosseno ao quadrado que aparecia aqui, vira u ao quadrado. Certo? Pronto, agora caiu uma integração envolvendo polinômios. Vou deixar as contas para vocês. Opa, não tão rápido. Vou deixar as contas para vocês. Veja que não pode esquecer esse sinal de menos, que ele vem aqui para fora da integral, certo? E agora eu expando esse polinômio aqui, dá um polinômio de grau 6, tudo bem, é fácil de integrar polinômio com a regra, usando a regra inversa da regra do tombo, né? Achar uma primitiva para polinômios é muito fácil. Aparece uma constante de integração, certo? Opa, desculpa. É que aqui eu queria... Droga, não vai dar para ver. Bom, dá para ver essa última linha aqui, né? A integração foi feita na variável u, e a última linha aqui é simplesmente eu voltar, fazer a substituição de volta e substituir o u pela função que ele representa na variável x, que é a variável original. Tá bom? Simples assim. Certo? Vocês podiam tentar, como exercício, fazer a coisa do jeito que eu tinha sugerido, que poderia ser uma outra possibilidade também, para ver o que acontece. Ou seja, tentar substituir o cosseno ao quadrado por 1 menos seno ao quadrado. Certo? E ver o que você consegue a partir dali. Tá? Depois vocês me comentam se ficou mais simples ou ficou de mesmo tamanho que essa aqui.
Beleza? Próximo exemplo. Bom, próximo exemplo usa essa identidade trigonométrica que eu falei há pouco, né? A gente sabe que cosseno de A mais B é cosseno de A vezes cosseno de B menos seno de A, seno de B. Então, quando A é igual a B, igual a X, por exemplo, o cosseno de 2x é dado por cosseno de X vezes cosseno de X, que é cosseno ao quadrado, menos seno de X vezes seno de X. Então, essa é a relação que está aí. Certo? Então, daí eu consigo tirar duas expressões interessantes. Ou eu isolo o cosseno, nessa relação aqui, ou eu isolo o seno. Certo? Também eu posso, então, para fazer isso, como é que eu faço? Ou eu substituo o seno que está aqui, seno ao quadrado, por 1 menos cosseno de x, como eu fiz aqui. Então, no lugar do menos seno, vai ficar menos 1 menos cosseno de x. E aí, a relação para o cosseno de 2x é 2 cosseno ao quadrado menos 1. E daí, desculpa, deixa eu tomar uma água. Daí eu obtenho uma expressão para o cosseno ao quadrado de x, que ao contrário da outra, essa aqui também é uma expressão para o cosseno ao quadrado de x, né? Só que essa agora não envolve senos, mas envolve o cosseno do ângulo dobro. Ou seja, cosseno ao quadrado de x é a metade de 1 mais o cosseno de 2x. Tá? De forma totalmente análoga aqui, em vez de usar essa relação e substituir o menos seno na expressão, eu podia usar essa mesma expressão aqui para o cosseno ao quadrado, substituir o cosseno ao quadrado aqui. Então, eu ia também obter uma expressão para o cosseno ao quadrado de x, desculpa, para o seno ao quadrado de x, né? Deixa eu ver se é a próxima que está feita aqui. Isso. É a próxima que está feita aqui, ó. Em vez de trocar o seno, isolar o seno ao quadrado e substituir ele, eu posso isolar o cosseno e fazer o mesmo tipo de substituição. Então, em vez de chegar numa expressão que envolve cosseno ao quadrado de x e o ângulo dobro, cosseno do ângulo dobro, eu chego numa expressão que envolve o seno ao quadrado de x e agora o cosseno do ângulo dobro. Observe que aparece... Observe que agora a fórmula fica um pouquinho diferente, porque aqui, em vez desse sinal de mais, aparece um sinal de menos aqui. E então, você tem uma expressão em cima para cosseno ao quadrado de x e outra embaixo para seno ao quadrado de x, envolvendo agora o cosseno do ângulo dobrado, 2x. Certo? Para que serve isso? Isso é só relembrando lá essa identidade do ensino médio, porque essas fórmulas vão ser interessantes, por exemplo, no cálculo do seno ao quadrado de 2x ou do cosseno ao quadrado de 2x. Como é que a gente integra seno ao quadrado ou cosseno ao quadrado? Vou fazer seno ao quadrado. Cosseno ao quadrado exatamente é muito semelhante, tá? Para o seno ao quadrado, então eu vou usar essa fórmula aqui, essa identidade trigonométrica. Se fosse para o cosseno ao quadrado, eu usaria essa, tá? Vou deixar como exercício para vocês calcularem a primitiva do cosseno ao quadrado. Então, primitiva do seno ao quadrado. É só substituir aquela expressão, certo? No lugar do seno ao quadrado, eu escrevo a expressão que a gente acabou de obter. E aí, tá fácil, né? Porque essa integral aqui... Essa integral aqui eu quebro em duas, né? Então, fica integral de meio menos a integral de cosseno de 2x. A integral de meio está aqui, que é meio de x, menos a integral do cosseno de 2x. Bom, para integrar o cosseno de 2x também é uma substituição bem fácil. Opa, desculpa. Para integrar o cosseno de 2x, é só lembrar que, por exemplo, se eu multiplicar e dividir por meio, né? Então, o que acontece? Quando eu deixo, desculpa, multiplicar e dividir por 2, né? Se eu coloco um 2 aqui na frente do cosseno e divido por 2, então fica a integral do 2 cosseno de 2x. Mas 2 cosseno, a primitiva do 2 cosseno de 2x, você pode fazer substituição também agora, chamar u de 2x, né? Ou você pode fazer de cabeça, porque a integral de 2 cosseno de 2x
é fácil de enxergar que é seno de 2x, porque quando você deriva seno de 2x, certo? Pela regra da cadeia, fica cosseno de 2x vezes a derivada do 2x, que é 2. Fica 2 cosseno de 2x. Então, a primitiva de 2 cosseno de 2x é seno de 2x. Então, você multiplica aqui em cima por 2, divide por 2, e aí aparece esse meio aqui. Certo? E aí você tem seno 2x. Direto, não fez. Não precisou fazer nada, só usei aquela identidade trigonométrica. Deixa eu só ver se esse meio está certo. Esse meio saiu para lá. Isso, tá certo. O meio ficou para lá. Tá certo. Então, agora, o meio distribuiu, ficou 1/4, exatamente. Tá certinho. Tá bom, gente? Todo mundo acompanhou? Beleza. Beleza? Então, façam a integral do cosseno ao quadrado. Certo? É só usar outra identidade trigonométrica do slide anterior. Seno a quarta agora. Bom, então, mas olha só, tem umas coisas interessantes também. Tem umas cartas que a gente vai aprendendo a usar, né, e guardar na manga. Agora a gente sabe integrar seno ao quadrado. Com o mesmo argumento, a gente sabe integrar cosseno ao quadrado. Certo? Lembrar que a gente sabe agora que a gente tem numa lista de uma tabela de integrais, que a gente tem essa integral também agora, que a gente sabe fazer, pode ser importante no futuro. Certo? Seno a quarta, por exemplo, de x. E agora? O que eu faço com seno a quarta? Então, eu uso o caso anterior. Seno a quarta é seno ao quadrado. E seno ao quadrado a gente usa de novo aquela identidade trigonométrica, certo? Tudo isso agora é elevado ao quadrado. Então, quando eu expando aquele quadrado ali, vê que eu estou expandindo só o que está aqui dentro. Estou deixando o meio de fora. Quando eu expando só o que está ali dentro, 1 menos cosseno de 2x, dá quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Dá essa expressão aqui. Certo? Então, integrar seno a quarta é integrar esse meio aqui, ele também está sendo elevado ao quadrado, tá? Ele está elevado ao quadrado. Por isso que ele aparece aqui como 1/4. Então, integrar seno ao quadrado é integrar 1/4 desse polinômio na variável, dessa função que envolve cossenos de 2x. Essa função aqui, tá? Beleza. Como é que eu faço agora? Bom, aí para integrar uma soma, eu integro cada parcela, depois somo todos os resultados. Integrar a constante 1 é fácil, a gente sabe. Integrar 2 cosseno de 2x é muito fácil, a gente acabou de fazer, né? É simplesmente seno de 2x. Ah, tem um menos na frente, então fica menos seno de 2x. E integrar cosseno ao quadrado de 2x. E esse aqui, como é que eu faço este? Certo? Então, se eu souber integrar cosseno ao quadrado de 2x, o problema morreu. Então, é o que eu estou fazendo. Opa! É o que eu estou fazendo aqui. Então, o único problema que nos sobrou é integrar cosseno ao quadrado de 2x. Certo? Mas a gente tinha uma expressão para o cosseno ao quadrado de x. Certo? A gente desenvolveu o cosseno ao quadrado, uma expressão para o cosseno ao quadrado de um ângulo, em cima, em relação a uma relação. Desculpa. A gente achou uma expressão que represente o cosseno ao quadrado de um ângulo, e essa expressão relaciona o cosseno de 2 vezes esse ângulo. Certo? Quando era um ângulo x, a expressão era cosseno ao quadrado de x é igual a meio de 1 mais cosseno do dobro daquele ângulo, ou seja, de 2x. Então, se vale para o x, vale para esse ângulo aqui também. Então, cosseno ao quadrado de 2x é meio de 1 mais o cosseno do dobro desse ângulo, ou seja, de 4x. Tá? Então, agora, calcular uma primitiva para essa aqui, eu consigo. Se esse negócio apagasse ali de baixo, fica mais fácil vocês verem. Aí. Calcular essa primitiva aí é fácil, porque
Agora, a integral do cosseno ao quadrado vai ser a integral de meio, que a integral de meio é meio x, e a integral de cosseno à quarta, desculpa, a integral de cosseno de 4x é o mesmo truque que a gente fez antes. Multiplica e divide por 4, né? Porque daí cosseno de... Porque daí eu sei que a derivada do seno de 4x é cosseno de 4x vezes 4. Se eu multipliquei e dividi por 4, a expressão do cosseno de 4x aparece já o 4 na frente, que é fundamental para simplificar as coisas. Ou também, que não é vergonha nenhuma de se fazer, certo? Até que a gente ganhe traquejo de maturidade. Ou, para integrar a cosseno de 4x, você faça 4x igual a u. 4x igual a u. Então, aí, se u é igual a 4x, du vai ser 4dx. Então, dx vai ser 1/4 de du, e você substitui essa expressão, aí você integra cosseno de u, depois volta para a variável original. Vou deixar também para vocês fazerem essa continha, porque é um exemplo simples, mas isso, com esse meio aqui na frente, vai levar essa integral toda aqui a... Droga. O que eu faço para esse negócio sumir daqui? Alguém sabe? Me ajuda aí. Se eu apertar aqui, ele sai. Não sei. Agora saiu. Então, vou deixar para vocês mostrarem que a integral do cosseno de 4x, meio da integral do cosseno de 4x, é 1/8 de seno de 4x. Então, a integral que a gente tinha antes, o único problema, coisa mais difícil de calcular era essa. Então, a gente calculou ela agora. E a parte final está aqui, certo? Já na variável x. Aliás, isso aqui não precisou de variável u, não, né? Foi só usar a relação do arco duplo. Tá bom? Ok. Agora, então, já fizemos várias envolvendo senos e cossenos. Então, agora vamos para as outras funções trigonométricas, tangente, secante e cossecante. Então, qual é o truque aqui? O truque é lembrar que, do mesmo jeito que aquela relação que eu falei, né? Aquelas duas relações que eu falei. Como a gente tem seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1, dessa relação eu tiro fácil que seno dividido por seno dá 1, mais cosseno dividido por seno dá cotangente. E 1 dividido por seno dá cossecante. Então, 1 mais cotangente ao quadrado é igual a cossecante ao quadrado. Vem nessa relação, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Ou podia dividir ela toda por seno ao quadrado. Então, dá 1, né? Se eu divido seno ao quadrado por seno ao quadrado, dá 1. Se eu divido cosseno ao quadrado... Desculpa. Ou podia dividir ela toda por cosseno ao quadrado, certo? Então, se eu divido seno ao quadrado por cosseno ao quadrado, dá tangente ao quadrado. Quando eu divido a outra parcela, cosseno dividido por cosseno dá 1. Então, tangente ao quadrado mais 1 é igual a quem? A 1 sobre cosseno ao quadrado, ou seja, secante ao quadrado. Então, eu tenho relações que são semelhantes ao seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1 para tangente e secante. E uma outra coisa importante é que a gente sabe que tem uma relação entre a derivada da tangente e a secante. Não é isso? A derivada da tangente envolve a secante. Vocês lembram qual é a relação que tem entre a derivada da tangente e a secante? Se não lembram, agora vão lembrar, porque está escrito aqui, né? Então, olha só. Uma das relações que eu acabei de falar era essa, certo? Que é obtida de seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1, dividindo tudo por cada uma dessas parcelas por cosseno ao quadrado, a gente chega a essa aqui, certo? E a outra relação é que a derivada da tangente é secante ao quadrado, certo? Então, sempre que aparecer produtos envolvendo tangentes e secantes, um bom truque é chamar uma das coisas de tangente, porque aí naturalmente vai aparecer, quando eu derivar, né, na hora de fazer a substituição, naturalmente vai aparecer uma secante ao quadrado, certo? Ah, mas aqui está a sexta potência, e aqui a secante é a quarta. Então, vamos lá. Então, vamos ver qual é o caminho para driblar isso aí. Então, de novo, ó,
De novo, ó, o truque é parecido com o que a gente já viu antes. Já que é interessante, já que a gente sabe que a derivada da tangente é secante ao quadrado, então essa secante que aparece a quarta potência aqui, eu quebro ela como produto de secante ao quadrado por ela própria, secante ao quadrado, certo? E um desses pedaços aqui já ficando junto com o dx, se eu chamar, aqui ele já está chamando de du, né, mas ele nem falou. Ah, não, tá certo, ele já mencionou que a substituição vai ser essa, tá certo. Então, já sabendo que a substituição é u tangente, então, secante ao quadrado de x vezes dx, que é o que aparece aqui, já é du. Quando eu mudar para as novas variáveis, já tem o du aparecendo aqui. Secante ao quadrado, por outro lado, é dado por essa relação aqui que envolve tangente. Então, substituo por 1 mais tangente ao quadrado. Ou seja, quando eu chamar o tangente de u, então 1 mais tangente ao quadrado vai virar 1 mais u ao quadrado. Certo? E tangente à sexta vira u à sexta. Facinho. Tá? O interessante, gente, é a gente não misturar as letras quando a gente está fazendo substituição. Observa aqui que o professor tomou esse cuidado. Na linha de cima, é uma integração que está envolvendo a variável x, então por isso que aparece esse dx aqui, e todo integrando está envolvendo dx, certo? Ele não trocou nessa expressão aqui, ele não escreveu o du no lugar do secante ao quadrado de x dx, e deixou o resto em x. Quer dizer, ele não mistura dentro do integrando variáveis x e u, certo? Não mistura. Quando você for fazer a substituição, então, primeiro você prepara tudo, primeiro você identifica cada uma dos termos envolvidos, tá? Ele identificou que isso aqui é du, mas não substituiu. A expressão em cima está envolvendo só funções da variável x, e esse dx aqui está dizendo que essa integração é feita em relação à variável x. E aí, quando fizer a substituição, aí substitui tudo de uma vez. Então, agora, observa aqui, ó, essa integral, ela tem uma função aqui que só depende de u, polinômio, né, de grau 8, é fácil integrar polinômio. E o du aqui para indicar que é uma integração na variável 1. Tá? E aí o resto funciona tranquilo, né? Porque esse é um polinômio de grau 8. A gente sabe integrar aqui usando a regra do tombo. Soma uma constante, né? Constante de integração. E só lembrar que agora, o que a gente faz? A gente precisa voltar esse resultado aí de baixo para a variável, para a função tangente, né? Tudo que envolve u vai ser substituído por tangente para chegar na resposta certa. Vamos ver. Olha só, o professor esqueceu de fazer isso aqui nesse slide, tá? Para a resposta, se fosse uma prova, por exemplo, a resposta ser certinha, então você quer integrar quem? Você quer integrar essa função. É uma função que envolve tangentes e é uma função da variável x. Essa resposta aqui, como resposta final para aquela integração lá, não está boa. Não está boa, certo? Eu quero uma coisa que envolva as funções com as quais eu comecei e a variável com a qual eu comecei, na variável x. Então, eu preciso vir aqui e substituir. Onde tem u, eu substituo por tangente de x. Onde tem u, eu substituo por tangente de x. Tá bom? O professor esqueceu aqui, mas a gente não pode esquecer. Beleza? Tem alguma dificuldade, gente? São muitos casos e subcasos, e assim, não tem uma regra, né? Uma receita de bolo, mas os truques que a gente vai identificando, a gente tem que lembrar. Então, os truques até agora são que derivada do seno envolve cosseno, derivada do cosseno envolve seno, derivada da tangente envolve secante, né? E essas relações trigonométricas que a gente viu aí. Que uma delas importante é essa daqui de cima, a outra importante é seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Outras relações importantes que a gente usou são cosseno de 2x, seno de 2x, né? Então, essas identidades a gente precisa lembrar que elas estão na caixa de ferramentas, são para ser usadas. Tá bom? Aula Beleza. passada você deu identidades trigonométricas também? Quer dizer, substituição trigonométrica?
Na aula passada, não. Eu acho que não fiz nenhum exemplo de trigonométricas. Foi o quê? Eu não vi, eu esqueci. Foi todo o formalismo dessa de integração por substituição, certo? Como é que você chama esse tipo de coisa aqui, né? Como é que você, na notação de Leibniz, por exemplo, como é que você chama a tua função de uma nova variável? E daí você tem que trocar a expressão que envolve o dx do seu integrando por uma coisa que vai envolver o du. É esse tipo de... Isso foi de segunda-feira? Segunda-feira da semana passada, né? Se não me engano. Segunda-feira não teve aula, não? Segunda-feira agora teve, mas na aula de segunda-feira eu falei sobre... Não assistiu a aula de segunda-feira, não? É essa que eu não assisti. Ah, Segunda-feira. tá. Não, essa de segunda-feira, então assista lá. Lá foi outra técnica de integração. Foi integração por partes. Ah, tá. A Jussara já deu integração por partes. A Jussara? Foi ela que deu. Ah, não. Integração por partes, não, desculpa. Confundi. Não, a Jussara É por falou sobre frações parciais, eu confundi. frações parciais. Isso. Mas ok. Na Pode segunda-feira, continuar. Falei. eu falei sobre integração por partes. Essa parte de substituição, então, você assistiu essa aula? Foi lá na, se não me engano, na segunda-feira da aula passada, da semana passada. Essa eu vi. Então, tá. Então, você precisa assistir a da segunda agora, que é integração por partes. Tá bom? Então, outra coisa que eu ia falar, bom, posso falar isso aqui também. É o seguinte, por causa dessas relações aqui, né? Deixa eu voltar aqui. Por causa dessas relações que tem a tangente com a secante, a derivada da tangente com a secante, sabe? O seno com o cosseno, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1, veja que os integrandos que aparecem, eles envolvem... É o que eu sempre digo, isso aqui é um integrando fácil. Por quê? Pode estar escondido, a gente precisa de um truquezinho, mas ele envolve tangente e secante. Tangentes e secantes estão presas por uma relação, certo? E por uma outra relação de derivada, tá? Vê que não tem um integrando que envolva tangente e cossecante, certo? Que daí a coisa ficaria um pouquinho mais complicada. Então, pode ter também uma relação que envolva cotangente e cossecante, porque daí tem uma relação parecida com essa para cotangente e cossecante, e certamente deve ter exercício para vocês verificarem que a derivada da cotangente tem alguma coisa a ver com a cossecante. Tá? Então, os exercícios que aparecem, por exemplo, esse aqui, ó, tangente e secante também, certo? Não é à toa. Os exercícios são escolhidos, eles podem ser um pouquinho elaborados, mas assim, a gente consegue vislumbrar quais são as técnicas a serem usadas por causa dessa relação entre as trigonométricas, né? A tangente está relacionada com a secante, tá? Aqui o truque, de novo, é usar aquela mesma relação lá de trás e agora chamar a secante de U, tá? E lembrar agora o quê? Lembrar que a derivada da secante é exercício, quem não está lembrado, né? Secante é 1 sobre cosseno, né? Então, é só o cosseno menos 1. É só usar a regra da cadeia para derivar. A derivada da secante é secante vezes tangente. Certo? Secante vezes tangente. Então, isso é legal, porque se eu separar uma secante aqui e deixar algum expoente para juntar com a tangente, vai aparecer uma expressão desse tipo, que vai ser substituída pelo du. Certo? Então, qual é a substituição? Bom, a substituição parece que é, vamos ver, secante de x mesmo. Porque se U é secante de x, certo? Então, aqui, o que eu faço? Esse secante é a sétima, certo? Eu separo com secante a sexta e reservo um secante aqui. Por que eu reservo um secante? Porque aqui, ó, da tangente, que eu tinha tangente a quinta, eu tiro uma tangente, fica a tangente a quarta aqui, e junto outro tangente lá no final. Por que eu faço essa remodelação? Justamente porque eu quero enxergar que, em algum momento, uma expressão que envolve
produto e o dx, essa expressão é exatamente o du. Na hora de eu fazer a substituição, vai ser importante eu enxergar que no meu integrando aparece o du aqui. Nesse formato, o du está ali. É o mesmo du. Quem que é o du? É secante vezes tangente, mas ele está embutido nas potências maiores de tangente e secante. Então, ele está meio camuflado. Ao fazer essa explicitação dessa igualdade aqui, então ficou claro para mim que o du aparece aqui, ó. Esse é o du. Bom, e aí o que sobrou? Bom, secante a sexta, se o u era secante, secante a sexta é u a sexta. Aí o tangente à quarta. Bom, tangente à quarta precisa lembrar que tangente ao quadrado é secante menos 1. Certo? E secante é u, então tangente ao quadrado é u menos 1. Então, tangente à quarta é u menos 1. Opa, é u menos 1. Desculpa, eu estou falando u, mas u ao quadrado, né? Daqui, ó, tangente ao quadrado é secante ao quadrado menos 1. A secante é u, então é u ao quadrado menos 1. Então, tangente à quarta, que é tangente ao quadrado, fica u menos 1. Tudo isso ao quadrado. E agora, ó, o integrando virou um polinômio, a variável u. Polinômio de grau 4, grau 10, né? Polinômio de grau 10 na variável u. Bom, mas aí tá fácil, né? De novo, é só expandir esse polinômio aqui, essa potência ao quadrado aqui, que já tá, o cálculo está aqui feito, multiplica tudo por u a sexta, e aí você vai integrar um polinômio na variável u, polinômio de grau 10, vai ficar o polinômio de grau 11, sobre uma constante, e, de novo, o professor Rogério esqueceu de, no slide aqui, voltar para a variável secante, ou para a função secante, variável x. Certo? Então, para finalizar esse exercício de forma 100% certinha, né? Tem que voltar para a variável original. Então, só substituir aqui na última expressão, substituir o u por secante de x. Ok? Tangente ao cubo. Tangente ao cubo. O que vocês acham que a gente faz? A gente fez seno ao cubo lá no começo, não foi uma coisa assim? Então, alguém quer chutar alguma coisa aí? Com os exemplos todos que a gente viu, o que a gente faz com essa secante ao cubo? Não fiquem tímidos. Vira tangente vezes tangente ao quadrado? Isso é uma ideia. Vira tangente vezes tangente ao quadrado. Por quê? Porque tangente ao quadrado tem uma relação dela que envolve ela e a secante. Desculpa. Bom, tem isso também, né? Mas tem também uma relação que envolve a derivada da tangente. A derivada da tangente é secante ao quadrado. Certo? Então, tem duas relações aí que envolvem tangente e a secante, e tangente ao quadrado e a secante ao quadrado. Não foi isso que aconteceu. Ó. Interessante. Não foi isso que aconteceu. Mas a gente pode tentar fazer depois, hein? Com a sua ideia. Eu acho que a sua ideia vai prosperar também, tá? O professor aqui resolveu fazer diferente. Então, em vez de fazer esse processo que você falou, ele está calculando, ele está usando o fato. Lembra desse fato aqui, ó? Tangente é seno sobre cosseno, né? Seno sobre cosseno. Então, se a gente substitui o cosseno por u, certo? Então, fica a derivada do cosseno é o menos seno que está em cima e fica a integral de 1 sobre u, certo? Menos integral de 1 sobre u e du, e isso leva a aparecer a integral de 1 sobre u, né? O ln do módulo do u, né? E aí aparece o menos 1, né? O menos que aparece por causa do... Quando você deriva o cosseno, fica menos seno. E uma propriedade do log que diz que menos ln do cosseno é o ln do 1 sobre cosseno.
e o ln, e 1 sobre cosseno é a secante. Então, fica ln menos ln do cosseno é igual a ln do cosseno elevado a menos 1, ou seja, ln da secante, é o que está escrito aqui, tá? Acabei de refazer essa demonstração. Só lembrar também que quando você integra U, a primitiva de U é ln do módulo de U. Você tem que colocar esse módulo aqui para ficar a resposta mais geral possível. Tá bom? Então, isso que eu acabei de fazer foi só mostrar de novo essa derivada. Acho que vocês já fizeram lá para trás ou em algum exercício. Mas se não fizeram, entenderam o que eu fiz? Foi só escrever tangente como seno sobre cosseno e chamar U de cosseno de x. Tá bom? Bom, mas agora ele disse que vai usar essa integral aqui. Então, vamos ver como é que a gente vai fazer. Aí eu deixo como exercício vocês tentarem essa ideia que o colega de vocês sugeriu ali. Chamar tangente ao cubo de tangente vezes tangente ao quadrado. Ó, ele faz isso, na verdade. Mas por que ele... Ah, tá bom. Desculpa aqui minha... Não tinha visto isso com antecedência suficiente, mas foi legal também. Quer dizer, ele vai fazer exatamente o que a gente propôs. Então, o fato dele dizer que vai usar aquela integral lá é só para simplificar. Ele está adiantando o problema, né? Então, olha só, tangente ao cubo é tangente vezes tangente ao quadrado. Tangente ao quadrado, a gente sabe que é secante ao quadrado menos 1, certo? E daí, o que acontece? Quando eu substituo tangente ao quadrado por secante ao quadrado menos 1 e distribuo a integração na soma, fica a integral de tangente vezes secante ao quadrado, que é uma coisa boa, né? Porque a secante ao quadrado é a derivada da tangente, menos, e aí fica menos a derivada da tangente. Então, aquela conta que ele fez ali em cima, né? Foi só para dizer, ah, tá, a gente já sabe o valor da integral da tangente, certo? Então, não precisa fazer essa conta, porque senão ele tem que parar aqui no meio e fazer essa conta em separado. Beleza, essa aqui a gente não sabe ainda, né? Mas daí o truque aqui é muito parecido com os outros. Se aqui aparece a derivada da tangente, né? Secante ao quadrado é a derivada da tangente, então chama a tangente de U, e o que aparece aqui do lado é imediatamente o du, certo? Então, essa integração aqui fica a integral de U du. A integral de U de U, desculpa, a integral de U du é meio de U ao quadrado, certo? Então, aqui embaixo, na última linha ali, é só substituir o meio de U ao quadrado, U é tangente, né? Então, U ao quadrado é tangente ao quadrado. E a integral da ponta, certo? A integral da ponta, eu acho que ele errou em sinal, né? Ele errou em sinal, certo? Porque a integral da tangente está certa, é isso aqui. Só que aqui é menos a integral da tangente. Então, aqui deveria ser... Opa, lá embaixo deveria ser menos o ln do módulo da secante. Devia ter um menos ali. Tá? Esse menos também você podia mandar para dentro do ln, né? Menos ln de secante. Ln de secante é menos 1. Secante é menos 1 é cosseno. Então, ou você troca esse sinalzinho de menos aí na última linha, antes do ln, ou você troca o secante pelo cosseno, que também dá na mesma. Ok? A derivada da secante agora. Como é que eu faço a derivada da secante? Oh, derivada não, desculpa, a integral da secante, né? Secante é 1 sobre cosseno de x. E aí? Alguma ideia? Ah! Esse aqui é um daqueles truques que a gente fala assim, como é que o cara pensou nisso? Tanto é que é o último exemplo, tá? É um truque, eu mesmo não estava lembrando dele. Mas é um truque que funciona. Como é que o cara que teve essa ideia primeiro teve essa ideia? Eu realmente não sei. Mas o negócio é que funciona.
Qual é o truque? O truque é multiplicar secante de x, certo? Por 1. Mas esse 1 escrito de uma maneira bem útil, bem interessante, certo? Então, uma maneira interessante é... A gente já vai ver por quê, né? Porque a derivada da secante tem a ver com o que aparece aqui, certo? Então, uma maneira interessante de escrever o 1 é escrever o 1 como essa fração aqui, ó. Secante de x mais tangente de x dividido por isso mesmo, por secante mais tangente. Certo? Por que que isso funciona? A gente vai ver agora. Então, quando eu distribuo lá o produto do numerador, fica secante vezes secante, quer dizer, secante ao quadrado, mais secante vezes tangente. Certo? E embaixo fica secante mais tangente. Ok? Não fiz nada, só multipliquei por 1. Beleza. Agora, olha só o truque. O truque é o seguinte, a gente... Isso é um truque que a gente tem que acostumar o olho da gente com essa espécie de truque. Quando aparece uma função dada, o quociente de duas funções, certo? Fica muito bom de fazer a substituição se a gente identificar o numerador como a derivada do denominador. Certo? Foi esse truque que eu usei quando eu integrei a tangente ali. Eu integrei de cabeça para vocês, só falando, né? Mas depois vocês tentem fazer isso no papel direitinho. A integral da tangente é seno sobre cosseno. E você identifica que o que está em cima, o numerador, é o seno, ele é o negativo do... Ele é praticamente a derivada do cosseno, só se trocar um sinal, né? Então, se eu escrever a integral da tangente de x, integral de tangente de x igual a menos integral de menos seno sobre cosseno, então, esses dois menos para cancelar, mas só para escrever menos seno, que é exatamente a derivada do cosseno, então, o truque que eu usei lá atrás é parecido com o que a gente vai usar aqui, e você pode usar ele em muitos outros casos. Qual é o truque? Quando o numerador é a derivada do denominador, certo? Que é o que acontece aqui, ó. Se eu chamar o de baixo de u, que é o que eu vou fazer agora, quem é a derivada de u? Bom, a derivada de u é a derivada da secante, que é secante vezes tangente, a gente já usou até aqui hoje, mas só lembrar que secante é 1 sobre cosseno, ou seja, cosseno elevado a menos 1, aí você usa a regra da cadeia da menos cosseno elevado a menos 2, vezes a derivada do cosseno, que é menos seno. Então, reescrevendo isso, 1 sobre cosseno e vezes seno sobre cosseno, que dá exatamente secante sobre a tangente, ou secante vezes a tangente, certo? Então, a integral a derivada da secante, tá, aparece aqui, e a derivada da tangente, usando a regra do quociente, por exemplo, é secante ao quadrado de x. Então, beleza. Então, exatamente o numerador de x, né, é a derivada do denominador. Isso grita para a gente que a gente deve chamar o denominador de uma nova variável, ele todo. Porque se o denominador todo for uma nova variável, o numerador juntado com o dxzinho dali vai dar o du dessa nova variável, certo? Justamente porque du dx é a derivada da u em relação a x, e é como a gente já viu que está aqui dentro. Então, aí fica fácil, porque ao substituir o numerador junto com esse dx aqui, ele vira du. E o 1 sobre o que está aqui embaixo, bom, o que está aqui embaixo é u, né? Então, fica 1 sobre u. Então, a nossa integral secante de x vira integral na variável x, né? Integral na variável x vira integral de 1 sobre u, na variável u. Mas essa a gente já conhece, é o ln do módulo de u. Bom, e acabou. Para acabar mesmo, só voltar da variável u para a variável x. Aqui o professor Rogério não se esqueceu de voltar. Então, a resposta é que a derivada do ln... Desculpa. A resposta é que a primitiva da secante é o ln do módulo
da secante mais tangente, mais uma constante de integração. Tá bom, gente? Dúvidas? Eu acho que esse era o último slide. É nosso último slide. E a minha dica é que vocês peguem para fazer os exercícios correspondentes a esse tipo de substituição, né? Para ganhar traquejo e ganhar molejo. Mas uma dica geral é essa, né? Lembrar algumas derivadas importantes, que é importante a gente ver que a derivada da tangente está relacionada com a secante, na verdade, a secante ao quadrado, e a derivada da secante está relacionada com a própria tangente, multiplicada pela secante também, certo? De mesma forma, muito parecido, assim, sem muita, talvez só uma mudança de sinal aqui e ali, vocês vão conseguir fazer integrais parecidas com essa, só que envolvendo cossecantes e cotangentes, justamente por causa dessas relações que envolvem elas. Tá bom? Era isso que a gente ia falar para hoje. Alguma pergunta? Ficou alguma coisa mal explicada? Falem agora, enquanto eu tomo uma aguinha aqui, por favor. Vamos lá, gente? Dúvidas? Não, tudo certo, professor. Não? Ninguém? Então, vou voltar aqui para vocês. Então, obrigado. A aula. Só uma dúvida em relação à prova, professor. O tempo vai ser de 3 horas mesmo? Vocês olharam lá? Olha só, eu encaminhei o questionamento de vocês para a equipe de professores, certo? E teve uma discussão lá, quer dizer, não teve muito de discussão, um ou outro professor só comentou alguma coisa, parece que é uma coisa meio recorrente, que alguns alunos dos outros semestres também reclamaram já disso, e parece que desde os semestres anteriores eles decidiram manter essas 3 horas. Então, infelizmente, eu vou seguir a equipe também, quer dizer, eu nem tenho como não seguir a equipe, porque é a mesma prova que todo mundo faz, né? Então, vai ser o mesmo período. A não ser que, de hoje para sexta-feira, eles resolvam mudar alguma coisa, e vocês vão ser avisados também. Aí vai ser... Mas, infelizmente, parece que não surtiu muito efeito. Mas eu vou, agora que vocês comentaram, eu vou mandar um novo e-mail para saber como é que a equipe toda vai se posicionar, porque para me dar uma resposta, pelo menos oficial, assim, resolvemos que vai ficar do mesmo jeito, certo? Porque não fizeram isso. A gente discutiu, conversou, ninguém além de mim endossou a reclamação de vocês, então cada professor expôs um pouco sua opinião, mas teve assim, vão votar e vão fechar, se mantém ou se muda e coisa e tal. Mas pelo que eu entendi, pelo pouco que os professores participaram, o entendimento deles é deixar do jeito que está. Tá bom? Então parece que ficou assim, mas já que você perguntou, eu vou mandar um e-mail de novo, falando, então, como é que fica? Alguma chance de mudar, tal? Qual é a posição da equipe? Eu queria uma posição oficial para transmitir aos meus alunos. E aí eu passo para vocês, mas se eu não passar, é porque já ficou as 3 horas mesmo. Tá ok. Beleza? Vou encerrar a gravação. Até logo, gente. Obrigado pela presença. Boa prova. Caprichem. Falta pouco agora. Valeu, até semana que vem. Tchau. Tchau.